Eu não sei se você assistiu, não sei se também se Riga não assistiu aquele filme Deus Não Está Morto. Sim. Não é? Acho que os 3 filmes ele frisa muito essa perspectiva da igreja com os aparatos políticos, mas o segundo eu acho que fica até mais evidente isso, que eles pautam isso, né? As leis se voltando contra a igreja, não é? Tipo, até o que era pregado no culto, a gente tá falando de um filme, mas que essa discussão ela ficou muito evidente no mundo inteiro, né? Até os sermões, as pregações tinham que ser levadas a uma prefeitura, o cara ia fazer análise daquilo que ia ser dito, e aí ele aprovava ou reprovava o que seria pregado ali na igreja. E tinha um pastor que ele não levava o sermão. Ele pegava a página em branco, se não me falha a memória, aí levava lá e botava lá, e o cara, e aí? É Deus quem prepara. É Deus que prepara. Mas sabe qual é o problema também? E acontece e ainda tem hoje, que o autor desse livro aqui também fala, são as igrejas estatais. Onde, acho que é na Alemanha, ainda tem, na Inglaterra, alguma coisa assim, onde o Estado patrocina a igreja. E hoje você vê a questão das igrejas, principalmente na Europa, América do Norte também já está acontecendo, locais onde era igreja, hoje é local de baile, pô, local onde faz festa, museus, ou seja, está acontecendo um movimento de, tipo assim, estão tirando o evangelho das pessoas, estão tirando a pregação da palavra, estão tirando as igrejas do meio da sociedade. Aí a gente vai falar, pô, mas foi culpa do Estado? Não foi culpa do Estado, é culpa de nós mesmos, culpa do povo dentro da igreja, que muitas vezes vai para a igreja atrás de uma atração, pô. Verdade. Vai para a igreja atrás de ter uma bênção. Jesus, ele te dá a bênção. Só que quando você vai para a igreja, você não vai atrás disso, pô. Você vai lá para entregar. Você não vai para receber, você vai para entregar. Sim. E aí tem uma passagem que está lá em Apocalipse, quando João escreve para a igreja de Éfeso, e é o que eu vejo, uma certa semelhança com a igreja brasileira, que ele fala assim, eu vejo suas obras, vejo a luta de vocês contra homens maus, eu vejo tudo isso, porém, lhe falta uma coisa, que vocês voltem ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor, velho? Logo que você aceita Cristo, qual é a sua vontade? É de falar de Cristo para todo mundo, pô. Se tiver culto todo dia, eu quero ir. Mas aí, conforme foi passando o tempo, e aí tem a passagem que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e é o que está acontecendo. Agora, nós como cristãos que buscamos, a gente não pode deixar que essa passagem se enquadre em nós. Sim. Então, o que eu vejo muito que está faltando na igreja é esse retorno ao primeiro amor. Retorno, olha... eu estou aqui, mas uma pessoa conhecida minha ainda não é cristão, eu quero levar a palavra para ele, eu quero que essa pessoa tenha a mesma experiência que eu tenho. Esse é voltar ao primeiro amor. E é o que a gente vem faltando. Não vou generalizar, porque tanto em Camaçari quanto no Brasil, de forma geral, existe muitas igrejas sérias, muitas igrejas que procuram ser fiel à palavra. Então, só que a maioria, a grande multidão, tá indo no oba-oba. Tá indo no oba-oba. Eu vejo de que muitas vezes líderes têm muito amor por aqueles que são artistas, né? A ponto de estar passando por uma frustração, estar passando por algum problema espiritual, tá com depressão, eles pegam, botam debaixo da asa, né? Tem todo um cuidado, um preparo para trazer muitas vezes esses artistas de volta. Mas quando se trata de uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não chega na igreja com carrão, entendeu? Aí tem outro ponto de vista. Aí deixa a pessoa muitas vezes morrer, né? Eu tenho total preocupação com isso, com meus irmãos de igreja, certo? Quando falta alguém dentro da congregação,
eu prezo por saber o que aconteceu, o que você não veio e tal, porque é esse cuidado, é essa unidade que faz a diferença no final das coisas, entendeu? Porque a pessoa está fraca na fé, a gente muitas vezes não sabe por quê, entendeu? Não sabe qual o que está passando, a dificuldade dela, entendeu? Então, o que eu puder fazer para poder ajudar o meu irmão que está ali, porque eu vejo que Jesus disse que é para a gente andar de 2 em 2, para anunciar o reino, certo? E eu vejo dessa mesma passagem, é nessa passagem que eu me inspiro, de chamar o meu irmão, tá passando por alguma coisa, tal, isso, aquilo. Tem momentos que tem pessoas que me procuram atrás de cesta básica, sabe? E eu boto a mão na cabeça e digo, Deus, o Senhor mandou alguém pedir cesta básica para mim, eu não tenho nem o que dar, sabe? Mas ela não sai sem... Eu não deixo de ligar para as pessoas para poder ajudar, entendeu? Eu não deixo de deixar uma mensagem bíblica para ele poder... ele sair do... Porque eu já passei por depressão. Foi um início de depressão, certo? E não vi ninguém me ajudar. Se não fosse Deus e através da música, porque eu era um cara tímido. Eu não abria a boca para falar com ninguém. Hoje, a gente está aqui batendo papo no podcast que eu jamais imaginaria estar de frente de câmeras conversando. Porque Deus realmente ele transforma a vida das pessoas. Verdade. Só que tem pessoas que não acreditam nisso, na transformação. Essa semana mesmo eu estava conversando justamente com um colega sobre isso. E ele me questionava, falando, Rigno, ninguém perdoa 100%. Eu digo, Deus faz a pessoa perdoar 100%. Deus faz transformar a vida da pessoa. Talvez eu não consiga perdoar. Por isso que muitas pessoas vão para a igreja. Sim. Porque vão aprender a perdoar. Vão aprender a perdoar e esquecer. Porque tem pessoas que dizem, não, perdoa, mas de boca para fora. Mas esquecer, literalmente, só Deus faz. E o que é interessante é que a questão do perdão é uma coisa tão profunda que tem até uma frase, você já deve ter ouvido, que a falta do perdão é um veneno que você está bebendo achando que está matando o outro. Na realidade, o perdão não é a pessoa que me fez alguma coisa ou que eu tenho que perdoar, ela não tem que merecer o perdão. Sabe por que não tem? Porque se fosse isso, eu e nenhum de nós aqui merecíamos o perdão de Cristo. Verdade. Porque nós somos extremamente pecadores. E Cristo não viu isso. Nós não merecíamos. Nós estávamos totalmente desgarrados de Deus. Então, Cristo foi lá, mesmo a gente sem merecer, e continuamos não merecendo, continuamos sendo pecadores, continuamos necessitando da misericórdia de Deus, mas mesmo assim, Deus largou o seu trono de glória, veio em formato de homem e morreu na cruz por nós que não merecíamos. Então, por que o meu irmão não merece um perdão? Ainda tem Agora, a questão dele, se ele não quiser aceitar, aí a minha parte tá feita. E tem um detalhe que Rigno tocou aí que é de muita importância ser abordado, que é assim, ó, hoje as pessoas elas tendem a valorizar, por exemplo, o Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, ele contou o testemunho de vida dele. Era um cara que a gente já sabe, né, de acordo com o testemunho dele e tal, e se converteu. E as pessoas tendem a criar um certo achego, sabe? Cara, aquele cara, Deus transformou e tal, que não sei o que, e aquela coisa toda, aquele oba-oba e tal. Mas se esquece de que maior testemunho ainda é daquele cara que nunca se desvirtuou do caminho de Deus. Que nunca se desviou, nasceu ali dentro do Evangelho. Verdade. E tá ali até hoje. Apesar de muitas lutas, tá ali, muitas dificuldades, não, porque a gente, querendo ou não, por mais... Você tem seus altos e baixos. Sim. Você tem momentos que você olha para a Bíblia, não tem vontade de ler. Essa é a verdade. Você não tem vontade de orar, mas você continua ali. Uhum. Você está ali no seu dia a dia tentando vencer o mal. É o que a palavra fala. A gente vai ter tribulação, a gente vai ter aflição. Mas aí ele continua, mas tem de bom ânimo. Porque eu sou o exemplo, eu venci o mundo. Não tornando menor a transformação que Deus fez na vida dele. Claro. Não desprezando isso, mas
as pessoas também precisam olhar para dentro e ver aquela pessoa também como um exemplo, não é? Precisa ser revista essas coisas, né?